A senhora tinha o apoio do Datena, ele se filiou ao PSB, se apresentou, né? Vocês tiraram fotos juntos, como possível vice na sua chapa, depois ele foi para o PSDB. Aqui eu perguntei para ele se ele teria te traído. Ele disse que não, que foi a senhora que o empurrou para o PSDB, que o PSDB o convidou para ser cabeça de chapa e ele aceitou. Então, se alguém te traiu, foi o PSDB. O Datena te traiu ou o PSDB te traiu? Qual que é a tua avaliação? Eu vi a fala do Datena e eu achei um pouco engraçado porque ele é bem grandinho para ser empurrado ou colocado no colo de alguém. Então, acho que ele pode responder pelas próprias escolhas. Tanto eu, como presidente municipal do PSB, quanto o presidente Carlos Siqueira, como presidente nacional, firmamos um acordo com o PSDB em que o PSDB indicaria vice no nosso projeto. A gente mantém a nossa palavra, a gente não volta atrás. O convite ainda está aberto para o PSDB, que tem até o dia 27 para tomar uma decisão. Até lá, a gente está aguardando, ciente de que o nosso projeto não depende disso. A gente juntou a melhor equipe. Quando a gente fala de cada área do plano de governo, das figuras políticas que estão aqui, os maiores e melhores nomes da centro-esquerda, centro-direita, de doutora Ludmila Jara, Cláudia Coxim, Leandro Piquet, estão aqui com a gente. Mas e dia 27 teremos a nossa Datena? convenção. A senhora ainda está negociando com o Datena? Sigo conversando com o Datena, sigo conversando com o PSDB, mas eu não volto atrás na minha palavra. E quem seria o convite foi eles podem decidir o que farão. Mas aí, essa negociação que ainda existe, segundo a senhora, é para ele ser seu vice ou o contrário? A negociação sempre foi para o PSDB indicar o vice. Quem decide quem vai ser o vice, obviamente a gente tem poder de veto, tem o poder de negociar junto, mas é uma escolha do PSDB. Então, se vai ser o Datena, Zé Aníbal, Zuzinha, Trípoli, é o entendimento do partido. Mas, de novo, a gente fez um acordo, está aguardando e não depende disso. O que aconteceu para eles recuarem nesse acordo? Porque foi, politicamente, para a senhora foi um revés, porque tinha uma expectativa de que, bom, tivesse uma aliança, essa aliança fosse com o PSDB, que o PSDB indicasse um candidato forte a vice. E não aconteceu. Por quê? Você tem que fazer essa pergunta para eles. A gente firmou um acordo, a gente mantém a nossa palavra. Eles têm que explicar por que recuaram e se vão continuar recuando ou não. A senhora falou que a gente tem que perguntar para eles porque eles deram a palavra. Então, a senhora considera que foi uma traição se mantiver essa postura do PSDB ou da Datena? Houve uma traição por parte deles? Diego, a gente espera até o dia 27. Inclusive, o PSDB mudou a data da sua convenção para o dia 27. Eles têm até o dia 27 para nos dar retorno. Supondo que essa conversa não chegue em nenhum lugar, quem vai ser o seu vice? Está se falando em Lu Alckmin? Está se falando na esposa de Márcio França? São possibilidades? Eu tenho muita admiração, amizade pela professora Lúcia França, pela dona Lu Alckmin. Obviamente, o PSB vem tratando essa discussão com muita seriedade. A catástrofe que é o Ricardo Nunes deixa claro que a posição de vice é uma posição muito importante, mas a gente não vai adiantar esse debate ainda. Então, não consigo adiantar se vai ser ele, se vai ser ela. O que eu consigo adiantar é que é uma pessoa séria, uma pessoa honesta, que tem compromisso com São Paulo e que a gente está tratando isso com muita seriedade. Ô, deputada, a senhora fez críticas ao presidente Lula, o presidente do seu partido também, quando o Márcio França saiu, né, foi trocado de ministério, ele considerou aquilo inadequado, como foi conduzido. Qual a avaliação que a senhora faz dessa troca e do governo Lula? A gente, e eu falo a gente porque o PSB, porque eu participamos muito desse processo, a gente elegeu um governo que era composto por uma grande frente, que trazia nomes da esquerda, à centro-direita, gente que nunca tinha estado no mesmo palanque. Ter o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin como vice do Lula foi a maior demonstração disso. E me parece que para esse governo de coalizão, essa frente ampla dar certo, a gente vai precisar dialogar com muita gente que pensa diferente. Um governo liderado apenas pelo PT, num congresso tão diverso, tão desafiador como o nosso, com uma sociedade tão dividida, ele tem menos chance de ter êxito. Então a postura do PSB é sempre colocar o Brasil à frente, mais do que seu ego, mais do que seus interesses, e dizer, se é pelo Brasil, estamos aqui. O governo pode contar com o PSB. Agora, a sua candidatura, em contraposição à do governo do presidente Lula, por enquanto não tem alianças, o que passa uma sinalização de fragilidade, até um certo isolamento político e indica dificuldade na hora de governar uma vez eleita.
Como é que dá para resolver, né? Primeiro, assim, na campanha, porque isso implica em tempo de TV, em fundo partidário, tem implicações práticas agora na campanha e também tem implicações práticas na hora de governar, enfim, aí faz-se novas alianças depois, mas é justamente o oposto, e a senhora acabou de dizer que se fosse o PT sozinho teria mais dificuldade de governar. Como é que vai ser para a senhora? Eu separaria em 2 momentos. A primeira coisa, Thaís, é que é muito natural que um projeto como o meu não tenha a maior coligação. Eu nunca tive essa expectativa. Projeto sem caixa 2, projeto honesto, projeto que pauta São Paulo, que não faz leilão de cargo, não é o projeto que muitos partidos gostam de apoiar. Então, a gente trata isso com muita naturalidade. Não é à toa que a conversa mais avançada foi com o PSDB. É porque foi praticamente o único partido que topou falar de plano de governo, topou falar de projeto de cidade. Então, essa é uma coisa. Não foi para ganhar 1 minuto, como o Datena disse aqui, que era para ganhar 1 minuto na TV, na propaganda? Diego, quem tem a convicção que eu tenho, a coragem de fazer política honesta como eu faço, não pode estar preocupada com minutos de televisão, não. Senão a gente se perde nesse negócio. Mas só voltando, é natural que a gente não tenha a maior coligação, o maior número de partidos apoiando. Agora, é importante a gente reconhecer que esse projeto é extremamente amplo. Se a gente olha para os nomes que estão escrevendo o meu plano de governo nesse momento, ex-ministros, ex-secretários, gente parruda da esquerda à direita, ex-secretários dos últimos ex-prefeitos, Vivian Satira, que foi secretária de planejamento do Covas, Luciana Temer, Floriano Pêsaro, Ludmila Jar, olha esse time. Esse é um time amplo. Se a gente olha, inclusive, para a nossa coordenação política, que é o Orlando Faria, foi Casa Civil do Bruno Covas, semanalmente conversando com todos os vereadores, com todos os partidos políticos. Eu sou hoje a única pré-candidata, entre homens e mulheres, que consegue dialogar com o governador Tarcísio e com o presidente Lula. Então, a gente sabe, e até se você olha para os meus 6 anos como deputada federal, alguém sem padrinho político, que não se corrompe, aprovar esse tanto de projeto que eu aprovei. Só esse ano foram 2 sancionados, mudanças climáticas e pé de meia. Só para finalizar, Raquel, perdão, é porque eu sei conversar com quem pensa diferente, é porque eu sou boa de trabalho. Então a gente separa muito o que é o momento da campanha do que é o momento de governar.